Eu quero abordar com vocês um tema importante. E a minha pergunta é: você é filha de Eva ou filha de Deus? Interessante essa pergunta, né? Mas para que nós entendamos bem, eu quero ler com você Gênesis 2,16, que diz assim: E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, Gênesis 3:1. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha que detalhes importantes que nós vemos nessa passagem que descreve Eva no seu momento de queda. No momento da queda, a mulher estava comprometida em seus sentidos principais: audição, fala e visão. Fala tipificaria o paladar. Audição, paladar e visão. Perceba que nós acabamos de ler. A mulher, Eva, ouvia quem? A serpente, que é simbologia do que a serpente? Do diabo. Embora Deus falasse, embora Deus visitasse o jardim toda a tarde, Eva permitiu-se dar ouvidos ao que o diabo lhe falava. Perceba, ela estava em seu ambiente comum e, de repente, se aproxima a serpente e começa o quê? A falar palavras para Eva. E Eva, então, ali, comprometida na sua audição, ouve completamente, se abre para ouvir aquilo que a serpente alegava e estava ali continuamente apontando para ela como falsas verdades. Segundo lugar, a mulher estava comprometida no paladar, que aqui tipificaria o que? A fala. A mulher falava com a serpente. Olha que detalhe também importante. Deus falava já com Adão, Deus visitava aquele paraíso, ele falava com Adão, Adão falava automaticamente com Deus, e embora Eva tivesse todo esse acesso, não só para ouvir a voz de Deus, mas também para falar com o próprio Deus, ela abriu-se para ouvir e falar com o diabo. Ela abriu-se para responder aos questionamentos que o adversário estava colocando para ela. E ela ainda estava explicando sua vida com Deus para o inimigo. Você já pensou isso? Pois é, nós vamos ver esses detalhes. Terceiro lugar, a mulher, Eva, via as coisas como a serpente queria que ela visse. Embora Deus falasse que a árvore era má e trazia morte, que o fruto iria trazer consequências ruins,
Vocês percebam o detalhe do versículo que disse que ela passou a ver a árvore como algo agradável e desejável, pois ela passou a estar comprometida naquilo que é a sua visão, e ela passou a enxergar as coisas como a serpente queria que ela enxergasse. No momento da queda, Eva estava nesta condição espiritual. Ao passar do reino da luz para o reino das trevas, ela estava aprisionada nestas áreas. Então, deixa de ter comunhão com Deus. Eva, deixa de falar com Deus. Eva tipifica esta mulher que deixa de ouvir a Deus. Deixa de ter uma visão conforme Deus quer que tenha. E o quê? E passa realmente a ter uma vida comprometida nas suas partes principais. Eva estava aprisionada nestas áreas, levando sobre si e sobre toda a sua descendência natural esta legalidade. Por estar presa nesta área, no momento da queda, as consequências se alastraram e todas as filhas de Eva nasceram debaixo desta legalidade. E vemos e nós reconhecemos como mulheres que as áreas de maior enfermidade nas nossas vidas tratavam-se ou tratam-se realmente da visão distorcida das coisas, da capacidade de ouvir o que é negativo e maligno, e na capacidade de falar e até dialogar com o inimigo, que é o diabo. E este comprometimento que afeta as filhas de Eva, porque no momento da queda, ela se encontrava nessa condição. No momento em que ela saiu do reino da luz para o reino das trevas, ela, como mulher, estava comprometida nessas três áreas. E vemos hoje esse comprometimento nas mulheres, e acompanhando realmente as mulheres há milhares de anos. Mulheres que são afetadas nestas áreas, não percebem os danos, as perdas, as rupturas que podem trazer para a sua própria vida e família, como Eva trouxe sobre as suas gerações. Então, nós vamos perceber, tópico por tópico, quem é e quem tipifica a filha de Eva, que é o quê? A mulher natural. Primeiro, a mulher natural, a filha de Eva, ouve o que a serpente lhe fala. Vocês viram lá? Gênesis 3, 1, 4. Eva abriu seus sentidos para ouvir a serpente. E temos visto e ouvido centenas de mulheres carregadas de desânimo, fraqueza, dúvidas, depressões, incredulidade, amargura, desprezos, angústias, asperezas de sabores, dores, pesar, tormento, tristeza, tribulação, desafetos, falta de estima, luto, lástima, desconforto, prostração, nostalgia, ódio, indiferença, desmaios, temores, feridas e mágoas, tudo isso porque tem ouvido a serpente. A mulher natural, que é a filha de Eva, está comprometida na audição e ela tem facilidade de ouvir o que é negativo, o que é contrário, averso, amargo e sombrio. A mulher natural consegue reter palavras pesadas, doloridas e negativas com facilidade. Ela assimila com familiaridade a palavra contrária e, após ser ministrada horas a respeito do poder do milagre e da unção e do poder de Deus, ela consegue, com uma simples palavra contraditória, se abater completamente e descrer do que Deus lhe falou. A mulher natural consegue distorcer conversas amigáveis e torná-las um motivo para a grande guerra, pois ela tem mais aptidão para ouvir o maligno do que o bendito. A filha de Eva apropria-se do rancor, do amargor, por causa de uma palavra negativa, mesmo que o esposo, o filho, o amigo, o pastor tente falar-lhe horas o oposto. Por exemplo,
O esposo às vezes fica tentando explicar uma palavra que a mulher entendeu errado. E ele fica horas batendo na mesma tecla, querendo mostrar que não é aquilo, que não tem motivo para o choro, não tem motivo para o desgosto. Mas a filha de Eva, ela tem uma inclinação para ouvir quem? A serpente, e não a Deus. Eva poderia ter tido comunhão com Deus. Eva poderia ter falado com Deus. Eva poderia ter ouvido e se mantido na palavra de Deus. Mas a mulher natural, ela está comprometida na audição. Ela só mantém no seu coração aquilo que realmente é proveniente da negatividade. Ela guarda no coração o fel da palavra que ela ouviu. Seja uma simples palavra. Ainda que haja horas a fio de explicação ou ministração, não faz a mulher desistir daquela palavra negativa, porque há uma inclinação em se apegar àquilo que é proveniente da serpente, que é Satanás. Essa é uma característica da mulher natural. Há mulheres que vão a cultos, ouvem sermões tremendos de cura, de libertação, passam até horas ouvindo palavras de libertação, mas porque alguém lhe fala uma simples palavra, apimentada pelo inferno, ela se apropria de todo pessimismo, murmuração e amargor. Eva agiu assim. Deus falava, mas ela preferiu dar ouvidos para o que a serpente lhe falava. E essa maldição precisa ser quebrada hoje, pois Cristo levou na cruz todas as nossas maldições. E nós, mulheres, nós não estamos mais debaixo dessa maldição. Nossa audição não está comprometida, pois ouviremos a voz de Deus e seremos guiadas e direcionadas em amor e em fé. Por exemplo, para vocês, uma mulher em casa com os filhos e de repente começa a lhe vir à mente palavras como: seu marido está te traindo, seu filho vai se acidentar, você vai ficar sozinha para sempre, você vai ser traída, você não é amada, você será deixada. De repente, aquela palavra se torna uma convicção. Por quê? Porque estar debaixo da maldição do Éden é compreender, assimilar e aplicar para si as palavras que foram liberadas pela própria serpente. E muitas mulheres começam a se encher de ódio, de amargura, pensam em se matar ou ter atitudes doentias porque retiveram palavras do maligno. O esposo chega do serviço e encontra a mulher transtornada e não compreende o que é que está acontecendo. Mas é porque ela passou o dia ouvindo o que o diabo queria lhe falar. Passou o dia sendo alimentada por palavras malignas. Mas em nome de Jesus, Deus vai quebrar todo esse círculo de dor e vai te desligar de toda essa legalidade, pois debaixo da presença de Jesus Cristo, você pode ser curado em nome de Jesus e vai ficar livre de toda essa maldição. Segunda característica de Eva e da filha de Eva, que é a mulher natural, conversa com a serpente. Eva começou a dialogar com a serpente e começou a expor sua vida, a explicar-se para a própria serpente. Quantas mulheres, após o diabo lançar-lhe palavras de revolta, de ódio, de amargura, de traição ou perdas, começam a falar e vivenciar aquela situação e começam a explicar ou ameaçar ou liberar palavras de ódio, amaldiçoar e começam a planejar a cena como se estivessem em um palco. Começam a falar tudo o que vão dizer para o traidor, para o perseguidor, começam a esboçar todo o amargor antecipadamente. Tem umas que até já xingam antes, ameaçam, se enchem de rancor antes. E às vezes o filho, o marido, a pessoa está na escola, está longe, e ela fica lá em casa, ou no trabalho, ou no carro, falando sozinha, e já alegando o que vai dizer quando
tais pessoas se aproximarem dela. É como se fosse um treino com o próprio diabo, que impregna o coração da pessoa de palavras amargas, doentias e rancorosas. Por exemplo, o diabo fala para uma mulher que está em casa e ele alega que o marido dela está se insinuando para outras pessoas. E ela começa a ouvir aquela palavra e ela começa a pensar no que vai falar para ele quando ele chegar do serviço e fica até treinando em casa com a serpente. Eu vou falar isso e vou falar aquilo para ele e ele vai ouvir isso e aquilo outro, e a serpente vai enchendo o coração da mulher de veneno. Mas em nome de Jesus, você não vai mais conversar com a serpente, que sempre te incita a brigar, a odiar, a ameaçar, a humilhar, a xingar. Você vai conversar com Cristo, pois só assim você será curada. A mulher de Deus, ela fala face a face com Deus. Está quebrado da tua vida o liberar palavras malignas incitadas pelo inferno. Você vai falar com Deus e o milagre vai agir aonde estiverem os teus familiares. Deus vai curá-los, porque você vai profetizar. Ao invés de você ficar falando com a serpente, já premeditando brigas, discórdias, xingamentos, você vai começar a usar a palavra de Deus, você vai profetizar e vai liberar palavras de vitórias para sua família, para aqueles que são os seus conhecidos, e aonde eles estiverem, eles serão tocados por esta palavra. Terceiro lugar, a filha de Eva, mulher natural, vê conforme a serpente quer que ela veja. Deus tinha mostrado para Eva que a árvore não era boa. Deus tinha mostrado para Eva como ela deveria olhar aquela situação. Porém, ela preferiu ver como o diabo queria que ela visse. E ela viu tudo distorcido. A árvore má que trazia morte, ela viu como árvore boa e agradável aos olhos. A mulher natural está comprometida na sua visão. Ela enxerga as coisas como a serpente quer que ela enxergue. Ela vê maldade onde não tem. Ela vê malignidades onde não tem, pois o diabo distorce a visão da mulher natural e ela sempre estará enxergando tragédias, perdas, dores, prejuízos e maldade. A mulher natural, que é a filha de Eva, constantemente falará para o esposo, namorado, noivo ou filhos: você não está vendo? Você é cego? Só você não enxerga. Ela sempre está querendo que as pessoas vejam na mesma negatividade ou distorção que ela vê as coisas, porque ela sempre estará vendo uma situação ruim e tentará trazer para o coração das pessoas aquela visão distorcida que ela, por estar comprometida, tem. O marido realmente não estará vendo, pois a visão do homem não estava comprometida no momento da queda. Ele não fica vendo as coisas conforme o diabo quer que ele veja. Ele enxerga as coisas limpas. Então, ele geralmente vai falar para a mulher: você está louca, você está vendo demais. Mas a mulher natural, a filha de Eva, comprometida na visão, continuará enxergando sombra de morte, amarguras, mentiras, traições e infidelidades. Mulheres têm arruinado a sua própria vida, pois não entendem isso. Têm destruído a família, têm destruído relacionamentos, amizades, pois começam sempre a enxergar que as pessoas estão tramando contra ela, que as pessoas estão dando em cima do marido dela, que a sogra quer prejudicá-la, que as pessoas estão falando mal dela. E com essa visão distorcida pela serpente, enxergam tudo malignamente e começam a atormentar pessoas que não estão comprometidas, a ponto de trazer divisão familiar e até separações. Mulheres têm visto enfermidades, misérias, traições e danos sobre a sua família continuamente. São oprimidas por estas cenas tão reais que lhe vêm diante dos olhos. Deus quer lhe mostrar cura, libertação e prosperidade, mas o diabo mostra só cenas contrárias. E porque a filha de Eva
estava comprometida espiritualmente, você, como simplesmente descendência natural, continua presa à visão distorcida e vive amargamente. Cristo disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será pura trevas. Chega de ver maldade em tudo. Chega de enxergar as coisas como a serpente, que sempre está vendo fracasso. Chega de enxergar falência. Chega de enxergar divórcio, destruição, solidão, tragédia. Chega de sofrer antecipadamente, pois você precisa parar de enxergar como o diabo quer que você enxergue. O Senhor diz: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz, e não para vos dar o fim que pensais. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem cura para a tua alma. Está quebrado da tua vida toda essa maldição do Éden. Você não é uma mulher natural. Você precisa nascer de Deus. E você vai ver o que vai acontecer na vida das mulheres desde que Cristo levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas maldições. Você verá qual o plano de Deus para a mulher, pois Cristo na cruz quebrou toda a maldição e você vai poder se mover conforme a vontade de Deus. Eu já te mostrei as características de Eva, da mulher natural, que seria a filha de Eva. Mas eu quero te mostrar agora as características de uma mulher de Deus, daquela que não nasceu simplesmente na carne, mas que nasceu do Espírito, que nasceu de Deus. E é isso que Deus quer fazer para a tua vida em nome de Jesus Cristo. E para isso, eu quero ler com vocês João, capítulo 20, versículo 1. Isso, e nós vamos ver o versículo 11 e 18. João 20. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo 11. Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste. Eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e o que ele lhe dissera. Esse capítulo ele retrata claramente o que aconteceu com as mulheres após Cristo ter levado na cruz as nossas maldições. Cristo livrou a mulher de toda a legalidade, todo o comprometimento espiritual e realmente elegeu a mulher para ser um instrumento poderoso na terra. Então, perceba bem, Eva, no momento da queda, ela vivia num paraíso, mas no momento da queda, do afastamento total de Deus, ela estava comprometida na audição, porque ela ouvia a serpente, na fala, porque ela falava com a serpente, e na visão, porque ela via as coisas como Satanás queria que ela visse e não como Deus queria que ela visse.
Mas você vai ver que Cristo, após ter ressuscitado, o primeiro encontro que ele tem é com uma mulher. Para quê? Porque como foi a mulher a primeira a cair em pecado e se afastar totalmente do Senhor, então ali Cristo tem o primeiro encontro com a mulher. Por quê? Para resgatar a condição da mulher diante de Deus. Maria Madalena ainda estava querendo permanecer debaixo da sentença da filha de Eva, da mulher natural. Ela foi ao sepulcro para ver morto, ver sangue, ver tragédia, chorar, lamentar, sofrer. Porém, quando ela chega no sepulcro, ela não vê morte diante dos seus olhos, não vê corpo, não vê vermes, não vê nada de ruim, como ela esperava ver. Com certeza, o inimigo no percurso estava querendo encher a cabeça dela. Ah, olha lá, você agora vai encontrar o corpo de Jesus, você confiou tanto nele, e agora olha, ele está morto, acabou tudo para você, acabou toda a sua esperança. Só que Lucas 24, versículo 2 diz: encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Então, eu quero declarar a primeira coisa para você. Enquanto a mulher natural, a filha de Eva, vê as coisas conforme a serpente quer que ela veja, a mulher de Deus, a mulher que crê no Senhor, é nascida de Deus, ela vê a glória de Deus e contempla o mover de Deus. Enquanto a mulher natural vê as coisas como o diabo quer que ela veja, a mulher de Deus, livre de toda a maldição do Éden e da queda, começa a contemplar anjos e visões celestiais. Maria Madalena agora seria guiada pelo Espírito Santo. E ainda que ela quisesse ficar comprometida com as maldições do Éden, Cristo já tinha levado sobre si na cruz todas as maldições e pecados. Maria Madalena foi para chorar e ver tragédia. Ficou imaginando o tempo todo o corpo de Jesus se desfazendo, sendo comido pelos vermes. Porém, ele não estava mais debaixo desse jugo. Ela chegou no sepulcro e o que disse lá? Ela viu 2 anjos com vestes resplandecentes. Você, mulher, que está debaixo agora da presença do Senhor, chega de viver debaixo de tragédia. Sua visão vai se abrir, você vai contemplar o reino de Deus. Deus vai te dar a visão aberta e debaixo da presença do Senhor você vai enxergar o poder de Deus mudando toda a sua vida. As mulheres naturais, as filhas de Eva, que simplesmente são mulheres carnais, elas só veem tragédias. E a serpente tenta começar a falar coisas ruins, mas você não vai ser mais vítima de tragédias. Você verá uma escada que te dará acesso aos céus, e você verá anjos subindo e descendo, trabalhando pela tua causa. O milagre vai acontecer, a tua visão espiritual será restaurada agora. Seja curada em nome de Jesus. Maria Madalena estava tão impregnada pelas características da mulher natural Eva, que ela insistia em enxergar como o diabo queria. Mas não adiantava, ela já estava liberta pelo sangue de Jesus. Chegou o momento que o próprio Jesus apareceu para ela, e ela, querendo manter a velha natureza carnal e natural, não queria contemplar a glória de Deus, o próprio Jesus. Maria Madalena queria insistir. Olha que interessante que diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, se abaixava para olhar para dentro do túmulo. Então ela insistia em querer ver corpo, ela insistia em querer ver morte, ela insistia em querer ver destruição. Só que já não tinha mais destruição para ela ver. Tinha milagre, tinha 2 anjos em pé à cabeceira. Leia João 11, 20 e 11 aí na sua casa. Ela queria permanecer debaixo da mesma condição.
julgando que aquilo era natural. Mas ela já estava debaixo da bênção do Senhor Jesus. Ela já estava livre daquela maldição. E embora ela quisesse se curvar, chorar e buscar tragédia para enxergar, não havia mais tragédia para ver. A visão do céu estava aberta agora. Ela podia contemplar a glória de Deus, anjos e a própria face de Jesus. Perceba João 20:16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Em nome de Jesus, você está debaixo deste mover do Espírito Santo e você vai passar a enxergar a partir de hoje a vitória, unção e maravilhas. Veja a glória de Deus na tua vida. Vão falar para você, veja os problemas, e você dirá: eu estou vendo a mão de Deus. As pessoas vão falar para você: veja quanta coisa ruim, e você vai dizer: eu vejo Deus dando ordens a respeito da minha vida, Deus dando ordem a respeito da minha família. Veja o mover de Deus, veja Deus agindo na tua vida em nome de Jesus. Toda a maldição que estava sobre nós mulheres, na cruz do Calvário, Cristo já quebrou e nós fomos libertas em nome de Jesus. Abra os teus olhos e começa a contemplar a glória de Deus, a presença de Deus, os milagres de Deus, o melhor de Deus que está preparado para a tua vida. Segunda característica da mulher de Deus: ela ouve a voz de Deus e dos seus mensageiros. Findou o tempo que o diabo, a serpente, alimentava a dor das mulheres com neuroses, depressões, amarguras. Agora, diante de Jesus Cristo, mesmo nas situações que aparentam destruição e dor, a mulher de Deus vai ouvir a voz de Deus e dos seus mensageiros. O que diz lá? João 20:12. Maria viu 2 anjos e eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Lucas 24:4b diz: apareceram-lhe 2 anjos e eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveni. Perceba, Maria agora, a mulher, depois que Jesus morreu na cruz e levou a nossa maldição da queda, a mulher agora, ela fala com os mensageiros. Anjos significam mensageiros, mensageiros de Deus. E ela fala também com o próprio Jesus. Veja João 20:15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E ela disse: Senhor, Mestre, Rabone. Em nome de Jesus, eu quero que você preste atenção nessa palavra. Maria Madalena não tinha ainda noção do que tinha acontecido no mundo espiritual. A libertação plena, a conquista na cruz, livre de toda maldição. Ela pensava que ainda estava debaixo de maldição, de ouvir serpente, de assimilar sobre si palavra maligna para aumentar seu sofrimento, de enxergar só coisa negativa. Mas no mover de Deus, o que não falta é bálsamo, é palavra de vitória. E ainda que a serpente tente soprar, a voz de Deus vai ecoar mais alta no teu ouvido, e você sempre vai ouvir o Senhor dizendo: haverá bom futuro, há restauração. A mulher natural, a filha de Eva, vivia perseguida pela voz da serpente, lhe destruindo, lhe deformando, angustiando, massacrando. Mas agora, depois que Cristo morreu na cruz por nós, levou toda a maldição, nós podemos ouvir a voz de Deus e a voz dos seus mensageiros, nos falando de curas, de milagres, de restauração. A mulher de Deus tem uma palavra profética no coração. As mulheres naturais vão tentar lançar o veneno da serpente em você, porém as palavras delas não prosperarão contra a tua vida. Elas vão tentar, usadas pelo inimigo, falar de perdas, de dano, de tristezas,
mas você é uma mulher de Deus e você vai lembrar da palavra de Deus que foi liberada e você não vai ser afetada. Em nome de Jesus, Deus agora fala com você. Deus libera uma palavra de vitória para você. Você pode ouvir a palavra direto do trono de Deus. Cristo já estava glorificado e em só milagres que Deus tem para você, mulher de Deus, em nome de Jesus. A mulher que estava acostumada a ouvir palavra negativa, incrédula, triste e amarga, não tem mais ligação nenhuma com a voz da serpente. E agora, depois que Cristo levou na cruz a maldição, toda mulher pode se abrir para ouvir boas novas de salvação. E eu quero dizer para você que me ouve, independente das sentenças que pairam sobre a tua vida, independente daquilo que são as palavras que você ouviu e sentenciaram você ou algum parente teu, ouça a voz de Deus, ouça os mensageiros. Eu sou uma mensageira nesse momento, te falando a paz, a bom futuro, a vitória em Deus para você. E busque a Cristo. Aonde foi que Eva errou? Ela tinha todo acesso a Deus, mas ela não o buscou. Busque a Deus e Deus vai falar com você, porque Deus tem palavra de vida para a tua vida, em nome de Jesus. Terceira característica daquela que é mulher de Deus. A mulher de Deus fala com Deus, com seus mensageiros, e só tem boas novas para a família. Ao contrário da filha de Eva, a mulher natural, que falava com a serpente, a mulher de Deus fala diretamente com Deus e com os mensageiros de Deus na terra. João 20:13, ela viu 2 anjos, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor. Segundo, João 20:15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem tu procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Perceba, a fala da mulher não está mais comprometida. Ela não ia perder mais seu tempo se explicando ou comentando casos com a serpente. A serpente foi esmagada. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Agora, você que me ouve, você, como uma filha de Deus, pela fé, todo que recebe a Cristo é feito filho de Deus. Leia João 1. Você, como filha de Deus, você pode falar com Deus, com seus mensageiros, e receber palavras de ânimo, de ousadia, de paz, de tranquilidade. Por falar com Deus e partilhar com seus mensageiros, pastores, as suas dúvidas, ao invés de ter palavras de morte e amargura, a mulher de Deus vive transbordando da água da vida. Lucas 24:9. Voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Perceba o papel da mulher agora. Perceba o detalhe. As primeiras que anunciaram a ressurreição, as boas novas da salvação, foram mulheres. Agora, elas já não falavam com a serpente. Agora, elas falam as boas novas, aquilo que Deus pode fazer. Cristo quebrou a maldição na cruz. A fala da mulher estava comprometida. Era um instrumento que o diabo usava para destruir ou seduzir o homem. Mas após a morte de Cristo, Deus queria deixar claro que a mulher restauraria a sua vida e seria instrumento de Deus. A maldição foi quebrada e através da fala, a mulher iria salvar, restaurar
os homens para Deus, até em lugar da morte, que era ali um túmulo. As mulheres tinham palavra de vida. E ao invés de serem as que fermentavam, que traziam dano, negatividade, pela palavra aos homens, como Eva, agora as mulheres de Deus tinham boas novas, júbilo, poder e unção de ressurreição nas palavras. No momento da queda no Éden, as mulheres, Eva, não teve acesso, porque não buscou a Deus. Antes, ela se abriu para a serpente, mas agora Cristo quebrou essa maldição e a mulher entendeu que ela tinha acesso a Deus e ela podia falar com Deus e ela podia ouvir a Deus e ela podia ser uma testemunha viva do Senhor. Então, ela não ia ficar mais enxergando as coisas como Satanás queria que ela enxergasse. Mulher, através do seu testemunho, toda a sua casa será salva. A maldição foi quebrada. A mulher não vai mais ser instrumento do diabo para destruir, para fazer pecar, desanimar, através de palavras. Agora, diante de Deus, as mulheres vão ser instrumentos para a glória de Deus e palavras de salvação. Está quebrada a maldição. Você não vai falar com a serpente e nem vai ficar dando ouvidos para ações demoníacas, nem terá palavras de dano, de destruição para as pessoas ao seu redor. Você terá a palavra profética, pois você é uma mulher de Deus. Deus vai usar a sua boca para abençoar, para salvar, para testemunhar, pois você é uma mulher de Deus. Deus te resgatou. Agora, você pode falar com Deus, você pode partilhar com Deus as tuas dores, você pode partilhar com os mensageiros de Deus que são os pastores, você pode esclarecer tuas dúvidas. Por isso, nunca mais sua boca será usada para amaldiçoar, danificar, desanimar, porque você está liberta da maldição que pesa sobre as mulheres naturais, as filhas de Eva. Você é filha de Deus. E Deus vai usar tua boca para pregar. Declara hoje comigo: minha audição, minha visão e minha fala não estão comprometidas com o inferno. Eu coloco a minha vida nas mãos de Cristo. Eu ouvirei o que Deus me fala. Eu buscarei a Deus. Eu verei o que Deus quer me mostrar e falarei com Deus as minhas dores, em nome de Jesus. Amém.